Para falar sobre os cuidados com a saúde dos dentes das crianças, vamos conversar aqui no estúdio agora com a professora de odontopediatria, doutora Glória Pimenta. Bom dia, doutora. Bom dia, obrigada Carla. Pela sua presença. Eu que agradeço. A gente viu aí na matéria do bloco passado começar os cuidados com os dentinhos quando eles ainda nem têm dentes. Mas a senhora estava me falando que pode começar ainda antes, né? Quando está na barriga da mamãe. Exato, Carla. A gente aconselha agora a gestante a procurar, né, fazer o pré-natal odontológico para que ela possa já nessa conversa ter orientações de como ela vai cuidar, inclusive amamentar, a posição correta de amamentar o bebê. Tudo isso é importante até para o desenvolvimento da arcada, da parte óssea, da parte muscular do bebê. E além do que, a gestante ela precisa estar com a condição bucal satisfatória durante a gestação para evitar problemas na gravidez decorrentes de problemas bucais. Doutora, muita gente se preocupa com a chupeta. Ela é um problema mesmo para as crianças? Dependendo da época que ela é usada, sim. Né? Se ela for usada corretamente, no início da infância, ela ainda pode ser um aliado. Então, até que idade eu posso usar a chupeta? Acho até 2 anos ainda, ou menos, 1 ano e meio, 2 anos, a gente ainda aconselha, principalmente para evitar o hábito da sucção digital. Então, é melhor a chupeta do que o dedinho na boca? É melhor a chupeta do que o dedinho, porque a chupeta a gente tem outros artifícios para tirar. O dedinho na boca é mais difícil. A cárie, né? Esse bichinho malvado que a gente viu, que a doutora trouxe aqui pra gente mostrar. O bichinho da cárie. Esses monstrinhos, né? Quando eles atingem o dentinho de leite, a gente viu que tem que cuidar mesmo assim. Mas o dente vai cair depois. O risco é menor ou não? Não, não, de jeito algum. A cárie, na verdade, a cárie é uma doença. A cárie não é aquilo que a mãe vê, a cavidade no dente. A cavidade que a gente vê, que ela começa, aliás, muito antes da mãe enxergar, ela começa com uma mancha branca, com a desmineralização do dente, já é hora de tratar, né? Na hora que a criança tem uma mancha branca, a gente já faz um trabalho curativo. Ela precisa ser identificada muito antes de ter a cavidade. E é isso que a gente procura alertar a mãe. Porque às vezes a mãe diz, mas é um dentinho de leite, vai cair. Isso. Vai cair, mas ele tem uma função na boca. Ele tem uma função de guardar o espaço do permanente. E essa perda precoce, ela pode trazer várias alterações, inclusive na oclusão, na mordida da criança. Então, a cárie, ela pode fazer o dentinho cair antes do tempo? Pode. Ela pode levar uma criança a ter um abscesso dentário, a criança fica com fístula. E esse abscesso, porque existe uma relação estreita entre o dente descido e o dente permanente. Então, se você tem uma infecção no dente descido, você pode ter isso pode ser prejudicial para o dente permanente da criança. E quando a criança quebra o dentinho de leite, tem que consertar ou pode esperar ele cair? Não, tem que consertar. Tem que consertar. E aí tem que ver se ela quebrou por um trauma, por uma pancada, que muitas vezes a pancada ela leva a polpa que está dentro do dente a morrer, a necrosar e causar um abscesso também. E é comum isso, tratar, arrumar esse dente de leite, é simples? É comum, não deveria, né? Não deveria ser. O ideal era que a gente trabalhasse com a prevenção, que a gente trabalhasse com a educação em saúde, mas infelizmente, muitas vezes a mãe ela procura o odontopediatra quando a criança já tem um processo da doença, no caso a lesão, né? A gente sempre diz assim, que não é que a criança tenha 1, 2 ou 10 cáries, a criança não tem números, a criança tem a doença cárie, que ela pode ter 1, 2 ou 3 dentes com cavidade. E o tratamento que o dentista faz, a restauração ou o tratamento de canal, não é o tratamento da doença cárie, ela trata a consequência. E é isso que é importante que a mãe entenda. Tártaro é comum em crianças? Não, não é comum, não deveria ser. O tártaro nada mais é que hoje a gente chama de cálculo do que a placa calcificada. Então você ali já tem uma colônia de bactérias onde você tem um cálculo. Ou seja, se a criança está com tártaro é porque ela não está escovando corretamente? Não está escovando corretamente, com certeza. Né? Porque a placa ficou. E a mãe ela tem que ser orientada, inclusive a gente tem um artifício hoje bem interessante que é um evidenciador, tem cremes dentais já que ele pigmenta, ele facilita para a mãe. Eu que sou dentista é muito mais fácil enxergar o biofilme, a mãe nem sabe. Então, às vezes a gente até orienta a pigmentar, a evidenciar para que a mãe enxergue, às vezes fica aquele pink, sabe aquele rosa bem, né, para que a mãe escove. E a gente sempre orienta assim, mãe, deixa ele escovar o teu e você já faz essa troca.
Fica mais Entendi. fácil. Hoje a gente tem escovas, né? Se você perguntar assim, Glória, é melhor? Não é melhor, mas às vezes ela é mais estimulante. Você tem as Entendi. princesas na escova, você tem os Essas que carros. já tem um motorzinho. Essa ela é elétrica, ela é pilha, né? E ela ativa porque às vezes a criança ela não tem ainda uma habilidade manual satisfatória. Então precisa a mãe, né? Lógico que a mãe tem que deixar a criança higienizar, mas a mãe tem que supervisionar. É um desafio, né? Principalmente a escovação noturna. Pois é, a gente ainda vai um falar grande mais sobre problema. isso e a gente vai ver também agora que outro desafio para os pais é levar a criança ao dentista, porque muitas têm medo desse profissional. E pensando nisso, uma dentista aqui em João Pessoa inovou. Ela fez desse momento difícil uma grande diversão. Olha só. O sobrinho de Rimena adoecia só de pensar em ir ao dentista. Ele já começava a sofrer antes mesmo de sair de casa. Já começava a sofrer, chorar, dizendo que não queria de jeito nenhum. Passava mal também, chegava a vomitar. Bem complicado mesmo a situação. Para tentar tirar essa imagem de vilã, uma dentista aqui de João Pessoa decidiu se transformar literalmente em super-herói. A dentista Cristiane atende assim, fantasiada. Ela se inspirou numa paciente corajosa que sempre veio aqui como se fosse para uma festa. Veio pra cá vestida de princesa. E ao chegar aqui, a gente viu que podia ser colocada alguma coisa lúdica para minimizar medo, né, em outros pacientes, que nem fosse o caso dela, que ela não tinha medo. A consulta espetáculo dura 40 minutos. Tempo para convencer a criança de que o único bicho-papão que pode existir dentro do consultório, na verdade, só pode estar na boca da criança. Nunca será o profissional que, na verdade, aqui no caso de Ana Júlia, vai salvar a boca dela do mal. Eu acho que o dentista só serve para ajudar, para não ter cárie nos dentes. Há um ano, o consultório é também um camarim. Seja bem-vindo. Faz tempo que a recepcionista Suelen não vê criança chegando aqui à força. Tá na cara dos pequenos que eles se preparam para vir. Os pais não ligam mais só para marcar data e horário. Qual a opção que ele queria? Do Batman? A doutora Cristiane vai estar esperando ele de Batman. Bem? Tá bom, obrigada, tchau. Parece que aquela história de dentista vilã tá superada. Agora eles disputam essa cadeira para ficar perto da mulher de superpoderes. Na maioria das vezes a mãe já pede para que a criança já venha na frente, né, para ela ficar um pouco mais numa visão secundária. Mas assim, quando eu tô fantasiada, as crianças vêm ao meu encontro, me dão a mão, vêm no meu colo. E pode ser fantasia tanto que os meninos gostem quanto a das meninas. Eu já estive de Batman e uma criança de 3 anos correu e veio pro meu colo. Fica mais interessante a consulta, porque fica mais legal e mais divertido. Doutora, a gente viu aí que tem criança que chega a passar mal, né? De tanto medo do dentista. Isso. Por que esse medo tão grande? Carla, a maioria das vezes, a criança ela não nasce com dor, ela não nasce com medo. Infelizmente, a maioria das vezes é uma transferência da mãe, né? Que já tem esse Exato. trauma. Exato. E infelizmente também, às vezes, a mãe permite que a criança sinta dor. Então, ela sabe que se ela beber água vai doer, se ela comer vai doer. E ela vai esperar o quê de alguém que vai mexer na boca dela? Entendi. Então tem que evitar que a criança sinta isso desde pequenininho e acostumando, E né? também não transferir o medo. A mãe não pode transferir o medo que ela tem. Às vezes tem mãe que a gente até pede, não, mãe, fica fora, porque só atrapalha. Que a mãe fica né? com pena, A né? mãe Quando fica liga com aquele pena, motorzinho. e a mãe bota aquela carinha de quem vai chorar, e a criança se aproveita dessa situação, diz assim, já que a minha mãe tá, então eu vou aproveitar, vou espernear. E a criança é muito inteligente, ela manipula muito a gente. Então vamos voltar a falar da escovação, doutora. A senhora trouxe aí vários tipos, né, de escovinha que são ideais para cada fase da infância, Exato, né? exato. Como que deve ser isso? Carla, existem hoje algumas marcas que elas têm, inclusive, escovas proporcionais à idade. Então, se eu tenho um bebê,
De 6 meses a 2 anos, eu tenho uma escova com a cabeça menor. A gente sempre explica à mãe que o ideal é que a escova tenha uma cabeça pequena, tenha um cabo que proporcione uma segurança, né? Principalmente crianças menores, que podem inclusive se machucar. Sim. E que sejam macias, que não machuquem. Hoje, a gente tem no mercado diversos tipos de escova, todas muito motivacionais. Tem escova que pisca, tem escova que toca musiquinha, tem escova das princesas. O ideal é que essa escova seja utilizada. Tá? Sim. Não adianta você ter um arsenal de escovas e não saber usar. É como o fio dental. Uma higienização sem o uso do fio dental, ela não está completa. Na criança, o fio dental tem que ser diário Tem também? que ser diário. É a mesma coisa. Eu tenho um acúmulo de biofilme na criança como eu tenho no adulto. Né? Na época do meu mestrado, eu trabalhei com saliva de bebês de 8 a 15 meses. Sim. E a quantidade de bactéria que a gente tinha na saliva era impressionante. Então, a criança, ela tem bactéria na boca. E um costume grande que as mães têm também, às vezes, de provar a comida da criança, soprar a comida. Isso pode transferir bactéria para o filho também? É, isso aí hoje em dia é uma coisa muito questionável. Né? Os papas da cariologia no mundo hoje, eles discutem muito. Não deixe de deixar seu filho, não deixe de soprar a comida pela transmissão. Porque a criança, ela tem o Streptococcus mutans na boca. E aí são vários fatores, que é a bactéria que causa cárie. Existem vários fatores que vão interagir. Então, eu preciso ter uma dieta cariogênica. E eu não posso chegar para você e dizer assim, Carla, você não pode dar um doce para o seu filho. Sim. Seu filho não pode comer. Isso não existe. A criança, ela pode, ela deve, ela é uma criança. Agora, ela tem que higienizar depois. O importante é manter a higiene. Então, assim, não é a mãe soprar a comida que vai causar doença na criança. Não é a criança comer um chocolate no final de semana, o que ela não pode é comer biscoito o dia todo e dormir sem higienizar a boca. Sem usar o fio dental, sem usar um creme dental fluoretado. Pois é, o creme dental é outra polêmica. Com flúor ou sem flúor? Com flúor sempre. Sempre? Sempre. O que vai mudar é a quantidade de quanto eu vou colocar de flúor no creme dental. Eu não posso fazer aquela... Lembra daquela propaganda da Colinas que fazia? Né? Então, é um grão de arroz. Porque eu preciso da ação mecânica da escova. A mãe precisa higienizar, ela precisa limpar, tirar o biofilme, que a gente sempre brinca. Quer motorzinho sem barulho, é a escova. Entendi. Tá ok, doutora. Agora, a gente tem um cuidado especial que tem que ter também com as crianças que têm algum tipo de deficiência, né? E a doutora Glória é especialista nisso. Doutora, como que é esse atendimento? O atendimento, ele deve ser preventivo, né? Porque a criança com deficiência, normalmente ela tem uma dieta mais cariogênica. Algumas não conseguem deglutir, usam mamadeira até a fase adulta. Normalmente a mãe, quando ela não coloca açúcar, doutora, não coloca açúcar, mas coloca Neston, coloca farinha láctea, que é sacarose, que é açúcar. E normalmente são crianças que têm uma deficiência motora, que não consegue higienizar, depende sempre de um cuidador, não só a criança, como o adulto, como o idoso. E a doença cárie, ela não tem uma idade. Você pode ter cárie, uma pessoa de 100 anos. Eu tenho pacientes com 2 anos de idade que eu tenho que tratar canal. Nossa. E às vezes, eu tô com agora no consultório, o bebezinho, ele tem 2 anos e meio, mais ou menos, tem uma fissura palatina, a mãe não consegue higienizar, porque foi uma criança que já teve vários traumas por cirurgias na boca, e ela associa a boca à dor, né? E não tem como, a gente realmente existe um trabalho multidisciplinar, com psicólogo, com dentista, com fono, é uma boca muito manipulada. E muitas vezes a mãe, ela termina super protegendo, ela sai, não vou tirar o doce que a criança gosta, eu não vou forçar a higienização. E a gente percebe que a criança com deficiência, ela tem mais problemas bucais. E aí a mãe precisa levar desde cedo, desde antes de ter dente, né, para que a gente já explique como é rebordo, como é higienização, o que então, precisa às vezes fazer. A criança se torna até um pouco agressiva, mas é preciso ter calma, ter paciência. Principalmente as crianças com espectro autista. Então, tem toda um distúrbio de comportamento, né, de não talvez aceitação. Esperar a criança se acalmar um pouquinho e voltar. Ou muitas vezes a gente pode usar técnicas de sedação. A gente trabalha com óxido nitroso lá no consultório, seda com gás, a criança ela não precisa, e muitas vezes a gente até associa medicamentos mesmo, né, para sedar a criança. E infelizmente muitas vezes a gente leva a criança para o hospital, faz com anestesia geral, porque o comprometimento bucal é tão grande que o risco de fazer com a sedação
é maior. Então, Infelizmente, Carla, mas assim, que o as mães ideal é saibam evitar que que a criança tenha a doença, o ideal então. sempre é a prevenção. Doutora Glória, muito obrigada pela sua Eu que presença agradeço o aqui. espaço. Um ótimo dia para a senhora, Obrigada. viu? Muito obrigada.